A gente sabe que a diálise é um tratamento que literalmente salva vidas, mas existe um risco silencioso aí, as infecções. Por isso, hoje vamos mergulhar nas novas diretrizes da Anvisa que foram criadas justamente para tornar esse procedimento que é tão vital muito mais seguro em todo o Brasil. Vamos entender o que muda e por que cada detalhe faz uma diferença enorme. Para quem tem doença renal crônica, não tem outra palavra. A diálise é a linha que sustenta a vida de milhares e milhares de pessoas. Não é só um tratamento, é a possibilidade de continuar vivendo. Só que por trás desse procedimento que é tão essencial, tem um perigo que a gente nem sempre vê, mas que pode ter consequências bem graves. E é exatamente sobre esse perigo que a gente vai falar agora. Ok, vamos direto ao ponto. A mesma terapia que mantém as pessoas vivas também acaba expondo os pacientes a um adversário bem silencioso. E esse adversário tem nome e sobrenome, viu? É a tal da IRAS, ou infecções relacionadas à assistência à saúde. Elas são, sem dúvida, um dos maiores desafios nos serviços de diálise, podendo levar a complicações sérias e, em alguns casos, até fatais. É um problema que precisa ser encarado de frente. E por que isso acontece? Bom, o próprio problema renal já dá uma baqueada no sistema imunológico. Agora soma isso às punções frequentes para o acesso vascular e ao uso contínuo de dispositivos invasivos como os catéteres, pronto, o cenário perfeito para alta vulnerabilidade está montado. Diante de um risco desse tamanho, a resposta não pode ser uma ação isolada aqui e outra ali. É preciso uma estratégia nacional, coordenada, e é exatamente aí que a Anvisa entra em campo. Essa citação resume perfeitamente a filosofia por trás de tudo isso. Vigilância não é só burocracia, gente. É uma observação ativa, sistemática, contínua, que é a base de tudo para prevenir. É o primeiro e mais importante passo para o controle. E olha só o poder que esses dados nos dão. Com essa vigilância, a gente consegue, primeiro, entender a realidade de cada serviço. Depois, identificar quais bactérias estão ficando resistentes. Também dá para detectar surtos bem no comecinho, antes que a coisa saia do controle. E o mais importante, avaliar se o que está sendo feito para prevenir está funcionando de verdade. Certo, então vamos para a parte prática. Como é que essa vigilância funciona no dia a dia? Quem é que precisa notificar e quais são os dados essenciais que precisam ser enviados? A regra é bem clara, na verdade. Praticamente todos os serviços de diálise que atendem pacientes crônicos, seja dentro ou fora de um hospital, têm que notificar. A única exceção é para aqueles serviços que cuidam só de pacientes que já estão internados, sabe? Porque nesses casos a vigilância já faz parte do controle de infecção do hospital como um todo. E não é opcional. A notificação é obrigatória e tem que ser feita todo mês, com um prazo bem definido, até o dia 15 do mês seguinte. É essa regularidade que garante a força e a consistência dos dados em nível nacional. Mas por que coletar dados tão específicos assim? Esse gráfico aqui é a resposta. Quando a gente separa a taxa de bacteremia pelo tipo de acesso, fica nítido, cristalino, que o risco de infecção com um catéter é muito, mas muito maior do que com uma fístula. Essa informação por si só já direciona as ações de prevenção para onde elas são mais necessárias. Mas a vigilância não para na bacteremia, não. A Anvisa exige um monitoramento de outros indicadores supercríticos. Coisas como a peritonite, para quem faz diálise peritoneal, as taxas de hospitalização e de mortalidade, e até a soroconversão para hepatite C, que é quando o paciente que era negativo passa a testar positivo, sabe? Indicando uma nova infecção. Cada pedacinho desses ajuda a montar o quebra-cabeça da segurança do paciente. Agora, para que os dados do Brasil inteiro possam ser comparados, todo mundo precisa falar a mesma língua. Por isso, a nota técnica da Anvisa estabelece critérios de diagnóstico bem padronizados. Vamos pegar o exemplo da bacteremia. Para um caso ser notificado, o paciente precisa ter sinais clínicos claros, como febre, calafrios e o ponto fundamental, ter pelo menos uma hemocultura positiva. É a combinação da clínica com o laboratório que fecha o diagnóstico. E tão importante quanto saber o que incluir é saber o que não incluir. Se a bacteremia é claramente uma consequência de outro foco de infecção, tipo uma pneumonia, ela não entra na conta da diálise. O mesmo vale para aquela hemocultura que vem positiva com uma bactéria que é super comum da pele, sabe? Numa amostra só. Isso tudo garante que os dados sejam muito mais precisos. E essa padronização toda não se aplica só à bacteremia, não. A nota técnica detalha critérios igualmente rigorosos para as infecções do acesso vascular e para a peritonite. Isso garante que um caso diagnosticado em Manaus seja classificado exatamente da mesma forma que um caso em Porto Alegre. Certo. Agora vamos amarrar todas as pontas. Como é que o ato de preencher um formulário todo mês se transforma na prática em mais segurança e melhores resultados para os pacientes? Pensa assim, cada notificação individual é uma pecinha de um quebra-cabeça gigantesco. A Anvisa vai juntando essas peças de todos os cantos do país para criar uma visão macro, um panorama completo da situação das infecções em diálise no Brasil. E aqui está a mágica da coisa. Com essa visão nacional em mãos, a Anvisa consegue identificar tendências, apontar quais são os problemas mais urgentes e direcionar as estratégias de prevenção. Essa análise vira política pública, vira guia e volta para os serviços de saúde, fechando um ciclo de melhoria contínua. E um ponto que é fundamental para todo mundo confiar no sistema, a confidencialidade. Os dados de um serviço específico nunca, jamais são expostos publicamente. O objetivo aqui não é apontar o dedo ou punir, é aprender coletivamente. O foco é sempre na análise do todo, no cenário nacional. Então, a reflexão final que fica é essa.
Cada notificação não é só um formulário sendo preenchido. De jeito nenhum. É uma peça de inteligência que fortalece a segurança de todo mundo. É a prova de que, juntos, é possível transformar dados em vidas salvas. Cada número conta, e muito, na hora de proteger o próximo paciente.